Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano. O Juliano, ele é um rapaz ligeiro. Não à toa ele joga capoeira. Mas ele também tem uma sensibilidade que é bonita de se ver. E não à toa ele faz boas perguntas. E é ele que tem provocado a gente aqui nesse processo de podcast. E eu sou a Marina. A Marina é uma mulher pisciana de 26 anos, minha amiga de longa data. Ela fala, ela rodopia, ela te faz dar volta, gira, gira, gira. E aí quando você acha que não vai chegar em lugar nenhum, vrau, ela te derruba da pirambeira. É bom escutar a Marina. Meu nome é Paulo, mas pode me chamar de Paulinho. E o Paulinho é uma espécie de jardineiro de seres viventes. Vamos dizer que ele dá as condições ideais para que quem está ao redor dele consiga se desenvolver. Bom, e agora que estamos juntos, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na pirambeira do tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar vivo, aqui agora no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. E nesse primeiro episódio, a gente vai chegar só na borda. Vocês estão sentindo que vocês estão com mais tempo mais tempo livre, mais tempo de ócio na quarentena ou tá pauleira de trabalho, assim? Eu tô me sentindo com menos tempo. Eu estou me sentindo com menos tempo e mais pressionado e pouco produtivo. Isso aí já dá tema, né? Que é a questão da pressão interna, né? Uhum. Eu tô dialogando com ela, assim, desde a semana passada, assim, que entendeu o quanto do tempo capital ele não tá dentro de mim, né? Assim, no momento que eu tô me cobrando a entregar coisas e quando eu tô parado sem fazer nada, eu tô me sentindo incomodado porque eu deveria estar produzindo alguma coisa, mas em tese eu tô produzindo o que eu deveria estar produzindo, né? Eu acho que a gente tá vivendo uma situação completamente atípica que a gente nunca viveu. Eu tô me sentindo de um jeito que eu nunca me senti em qualquer outro momento da minha vida. E aí eu me sinto com uma pressão interna, como se eu tivesse que estar levando as coisas da mesma forma que eu sempre levei. Com uma normalidade, né, que teoricamente eu tinha, mas essa normalidade ela não tá acontecendo. Eu não tô me sentindo normal, eu não tô me sentindo serena, eu tô com um imenso nó na cabeça, eu tô com sensações estranhas, sensações inéditas, e então eu acho que eu fico conflitando com isso. Aí o que eu tenho percebido é que só o fato de eu ter consciência que eu tô fazendo isso, o fato de eu sacar que eu tô me cobrando por uma coisa que ela não existe mais, né, faz com que eu pare de ficar me debatendo. Essa não produtividade que eu acho que tá acontecendo, né, ela acaba sendo produtiva, assim, porque eu paro de me cobrar de coisas que não estão acontecendo, porque não vai ser assim mesmo, e faço outras coisas numa outra velocidade, de um outro jeito, que é como eu tô me sentindo agora, né. Eu tô sentindo que o tempo mudou, né? Assim, meu tempo interno mudou e eu tô tentando me adaptar. Hoje o dia ele até passou rápido, mas no geral os dias estão demorando muito para passar, sabe? E aí isso vai gerando uma pressão, assim, né? Eu acho que a pressão interna, né, que a gente vai se colocando também tem a ver com a pressão externa, né? A gente está submetido a um sistema que está sob pressão, né? Sob pressão de entrega, sob pressão de como você vai pagar as contas, que vai sustentar uma economia. E aí eu venho refletindo um pouco sobre a questão da temporalidade, e hoje eu fiquei pensando muito a respeito do espaço nisso, né? De você estar em casa, e aí pelo fato de você não dever sair, né? E aí eu fico andando mais dentro de casa, né? Eu fico toda hora eu vou pegar água, toda hora não sei o que lá e tal. E aí eu vi uma reportagem
hoje na TV, né? De um francês, não sei se vocês viram, que correu uma maratona na varanda de casa. Teve um brasileiro que viu lá e falou, pô, vou fazer isso aí. Aí o brasileiro tinha um quintal, correu 42 quilômetros em 7 horas no quintal, assim, de 10 metros. Então ele tinha uma extensão de 10 metros, então cada volta dava 20. E ele correu 42 quilômetros, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu falei, putz, né? Ele trazendo essa estrutura do aberto, da rua, né, para dentro do quintal, né? Então eu achei que estruturalmente isso tinha um significado muito grande, assim. Então, eu fico pensando o quanto essa questão do espaço-tempo, ela é contextual, né? O quanto a minha percepção, por exemplo, sobre o tempo nesse momento, ela tá muito específica. Não tô contando mais há quantos dias eu tô em isolamento, mas eu tenho certeza absoluta que eu já passei muito, muito mais tempo do que isso sem ver alguns amigos, por exemplo. Isso já aconteceu com frequência, mas eu nunca senti tanta saudade dos meus amigos, mesmo já tendo ficado muito mais tempo sem vê-los do que agora, né? A saudade, ela tomou outra proporção, assim. Da mesma forma que tem, sei lá, promessas de ano novo que fazem uns 5 anos que eu faço, em relação à alimentação, ou, por exemplo, faz anos que eu prometo todo começo de ano que eu vou fazer um exercício físico, que eu vou fazer um yoga, né? Que eu vou movimentar o meu corpo. E eu não cumpro isso nunca. E aí, desde que começou essa quarentena, agora todos os dias, ritualisticamente, eu estou fazendo exercícios de yoga assim que eu acordo. Numa disciplina que eu nunca tive. Então, não sei muito bem o que se dá isso, né? Se dá por medo, por autocuidado, mas eu sei que a percepção sobre o tempo, ela tá muito específica, a minha percepção sobre o tempo, ela tá muito específica diante desse contexto que a gente tá vivendo, né? E tá levando as minhas compreensões, as minhas ações e as minhas percepções para outro lugar, assim. Nossa, você falou agora da questão do yoga, eu fiquei pensando muito nisso, né, que eu sempre vou postergando as coisas pra mim, né, assim, acho que é uma coisa até meio comum, assim, das pessoas, né, fico pensando, quando eu tiver num patamar X de segurança no trabalho ou de segurança da vida, eu vou acordar cedo, fazer atividade física e me cuidar, né, meditar, essas coisas que eu fazia na adolescência, né, e perdi isso ao longo da minha vida, assim. E aí, no momento mais inseguro, foi onde eu encontrei a oportunidade de colocar essa... Assim, aí eu fico me perguntando se quando a gente sair disso, se eu vou ter a integridade de manter isso presente no meu dia a dia, sabe? Assim, poxa, se durante a quarentena eu tava me dispondo a acordar às 6h30, 7 da manhã, por que quando a gente voltar a um tempo capital, que vai ser diferente, eu imagino, né? Acho que a gente não vai voltar pro mundo de antes. Mas quando a gente voltar à rotina de ir pra rua, o quanto eu vou conseguir permitir que outras coisas não me invadam e eu consiga atender as minhas demandas internas, assim. Porque eu sinto que elas estão reverberando no cuidado com as pessoas ao meu redor, assim. Eu me sinto melhor, eu me sinto mais disposto, eu me sinto mais útil. E eu fico pensando, poxa, será que essa lição vai ser aprendida mesmo por mim, assim, ou não, assim, quando a gente voltar pra rua, eu vou voltar a dormir tarde, voltar a acordar tarde, voltar a ter indisposição. E eu vejo que as pessoas estão falando muito enquanto coletivo, né? E a gente está falando muito dessa coisa do que vai ser quando isso acabar, né? Muitas coisas vão mudar, o mundo não vai ser o mesmo e tal. E aí uma outra perspectiva também é que quando eu penso nisso, eu vejo que não tem como saber o que vai acontecer. E aí quando eu penso em uma outra perspectiva é o que já mudou, né? O que já mudou, né? E o que está mudando agora, não só o que vai mudar. Porque nessa perspectiva, né, me traz uma coisa, quando eu digo assim, puxa, né, eu tô sentindo saudade das pessoas, né, e tal. E aí se eu vejo, assim, eu tô falando mais com as pessoas do que eu falava antes. Tinha pessoas que eu ficava um mês sem falar, e agora, no mínimo, eu tô falando uma vez por semana.
E isso me leva a uma reflexão, né, para o que está acontecendo agora, e eu não sei se isso se sustenta, mas na minha leitura o que está acontecendo agora com as pessoas é que as pessoas estão revendo os afetos. Mas como é que a gente está sentindo saudade se a gente está se falando mais? Então, será que essa saudade diz respeito a quem se sente saudade ou diz mais respeito ao que a gente está vivendo, né? Enquanto indivíduo, né? Então, quando a gente se encontra, né? A gente está se encontrando, a gente se encontrou ontem, por exemplo, virtualmente, né? Isso vai ter que começar a contar para ir preenchendo isso que a gente está chamando de saudade, né? Então, essa revisão, né, de como a não presença física e a presença física vai mexendo, né, com a gente. E aí eu vejo revendo meus afetos, né? Vendo com algumas pessoas que eu já não estava vendo há 2 anos, que me deu vontade de falar agora. Eu falei, porra, mas eu não estava falando com a pessoa há 2 anos. E me deu uma vontade absurda de falar com a pessoa. Ai, como é que será que a pessoa tá? E é muito legal, né? Porque aí eu fiquei pensando, será que eu tô mesmo me importando com a pessoa? Ou eu quero que ela saiba que eu também tô aqui numa situação e tal? Então, onde que a gente vai colocando nessa esse afeto da saudade? Eu não vou lembrar agora quem disse isso, né? Mas alguém que fala sobre a sensação de estar numa estação de trem, num porto ou num terminal, né? Assim, que sua relação com a pessoa é sempre a mesma, mas quando ela tá chegando ou partindo, a vontade de pegar e apertar e continuar conversando, assim, é imensa, né? E eu estou sentindo muito isso, como você falou também, né? Com pessoas que eu não convivia há muito tempo. E o que eu acho curioso, né, é que quando você conversa com essa pessoa que você não tem... Quando você decide conversar com essa pessoa que você não fala há muito tempo, você já sabe que tem pelo menos um assunto que vocês vão estar nivelado, que é a situação global que a gente está vivendo, né? Essa coisa da plataforma da ida e da volta, né, Juliana? Essa imagem é bem bonita, né? Bem legal. Porque eu acho que isso tudo que está acontecendo, né, de um jeito ou de outro, faz as pessoas terem que encarar a morte, né? Ou o temor da morte, né? Então, quando a gente vê lá números, né, morreram hoje no Brasil, né, até hoje, 200 e algumas pessoas, né? E aí quando você vê um tio de uma conhecida, a mãe de um amigo, enfim, essas pessoas mais próximas, assim, né? Eu acho que vai dando cara pro número, né? E aí isso faz a gente pensar, né? Será que minha mãe vai estar nessa? Será que eu vou estar nessa? Ah, morreu uma pessoa de 26 anos saudável, né? Então isso faz a gente encarar a morte e de uma certa forma encarar o processo da aceitação disso, né? Porque a gente pode se cuidar e tudo, mas o controle não está na nossa mão. Eu fico pensando bastante sobre o quanto os processos que eles estão acontecendo nesse momento e são absurdamente subjetivos, né? Porque eu ouvi de uma pessoa, ela narrar uma situação em que ela tava tendo que aproveitar, assim, nesse momento ela tava tendo que lidar com limites que ela tinha que impor a pessoas que de fato ela não gostaria de conviver, que ela não gostaria de lidar, que ela não gostaria de ter por perto, e que essa situação para ela estava sendo muito importante para ela riscar esse chão e determinar esses espaços que ela não gostaria de criar mais, ou de manter, de passar. E aí é muito legal pensar porque, por exemplo, eu tô vivendo um processo contrário a isso, né? Eu
tô numa fase da minha vida em que muitas coisas eu vejo elas bem delineadas e alguns limites bem colocados, mas quando eu vejo esses limites, às vezes eu acho que eles estão fixos demais, assim, talvez até um pouco aprisionados. Então eu tô me vendo numa situação em que eu tô tendo que ter convivências e relações e diálogos que eu não tô tendo muita escolha, que eu tô tendo que ter. E aí eu tô vivendo um processo de afrouxar esses limites, né? Um processo de tensionar menos as relações, de delimitar menos as relações, de me abrir mais para essas relações e para essas diferenças, né? Que é o contrário do riscar o chão nesse sentido, né? É abrir, assim, um processo de abrir, de abertura, de me propor, de passar um pouco em cima dos meus preconceitos que estavam muito bem delineados e que eu acho que são necessários, inclusive, né, para a gente poder entender, enxergar e respeitar os nossos limites. Mas nesse momento a minha necessidade ela tá nesse outro lugar. E é muito legal de ver nesse momento, nesse contexto, eu tô vivendo isso e essa pessoa tá vivendo essa outra coisa que é o contrário, ela tá tendo que delimitar, né? O quanto as subjetividades elas batem pesado nesse sentido, o quanto não dá pra dizer que a gente tá vivendo uma sensação, né? Não dá pra limitar isso a uma sensação, a um termo, a uma classificação, porque as individualidades elas estão aí, né? E esse contexto tão específico, ele tá despertando coisas dentro de cada pessoa que são coisas que só as pessoas têm de acordo com o que elas carregam, né? Então, acho esse um ponto delicado. Eu fico pensando também o quanto de fato a gente está se permitindo que essas mudanças aconteçam, né? Essas mudanças que são sutis, né? Então essas mudanças, por exemplo, em relação às nossas convivências, às nossas relações, né? O quanto, né? Então enquanto eu tô aqui achando que eu tô super limitada e fechada, quanto eu tô me permitindo abrir, ou quanto essa outra pessoa tá conseguindo, né? De fato delimitar esses lugares, esses pontos que ela precisa nas relações dela. Porque, pensando nisso que o Juliano fala, da transformação, né, e do que vai vir de tudo isso, me pergunto, assim, quais são as experiências que transformam a gente, sabe? Que transformam a gente de fato, assim. Como é que a gente tá se deixando transformar, né? Quais são as mortes que a gente tá permitindo acontecer internamente, né? As coisas que a gente tá deixando morrer para que outras coisas apareçam e surjam internamente dentro da gente. E o quanto isso, na minha leitura, é o que vai causar essa mudança que talvez a gente esteja aqui almejando, né? Quanto mais a gente está narrando, esperando mudanças incríveis e grandes, sabe? E a gente não tá se permitindo que as pequenas mudanças e que os nossos aspectos internos e cotidianos se transformem, sabe? Em relação a gente mesmo, em relação ao mundo, em relação às pessoas ao nosso redor, em relação ao micro. Eu entendo também, né, que eu acho que faz parte desse processo de aceitação, ficar significando, né, falando sobre o que está acontecendo, né? Porque, bem mesmo porque a gente vai ter que afirmar um pouco que as coisas mudaram para elas mudarem, né? Então, é muito difícil, eu entendo, ver uma coisa que mudou quando você está no processo da mudança, né? Então, eu acho que tem essa dificuldade, né? E aí eu acho que parte dessa aceitação, né? E parte dessa negação também está no falar, né? Que as coisas mudaram, mas na real eu também não sei muito bem o que mudou, né? Porque eu fico pensando, putz, o que mudou, né? E aí para eu entender, eu muitas vezes eu me pego falando, putz, as coisas mudaram, né?
Eu acho que o falar, né, a linguagem, ela é parte da ação. Entretanto, né, eu acho que é importante, muito importante isso que você fala, né, porque a linguagem também igualmente é parte da inação. Né? A gente pode falar sobre algo e não se permitir vivenciar, né? Então, ao mesmo tempo que é parte da prática, a significação e o falar para a gente poder elaborar, né? É parte também da resistência, né? É parte dessa resistência que a gente tem, né? E esse apego, porque o que eu queria mesmo, no fundo do meu coração, é que amanhã alguém chegasse, ou hoje, né? Aproveitando a data, 1º de abril, glu, 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 né? Vamos voltar, todo mundo aí, era só pra gente ficar um tempo em casa mesmo. Aí, as pessoas que você conhece, primário ou secundariamente, que morreram, falam, não, a gente não morreu, tá? E tudo voltar como antes e a gente fazer uma grande dança circular aqui na praça, né? E tomar cerveja na sexta-feira e tudo voltar como era antes, né? Então, por mais que a gente fale, né? E eu também me incluo nisso, assim, por mais que eu fale da mudança e tal, o meu ímpeto e a minha vontade profunda é que isso acontecesse. Porém, isso não vai acontecer, né? Isso eu já sei, isso não vai acontecer. Não é 1º de abril, isso está acontecendo algo, né? E aí eu entendo que, né, que nós estamos, enquanto coletivo, e eu particularmente enquanto indivíduo, assim, num processo de aceitação diário, numa prática diária de aceitação. Assim. É louco, né? Porque eu acordo assim, né? Aí todo dia quando eu acordo e tal, eu dou aquela cama gostosa e tal. Aí é louco, né? Como se a memória voltasse, né, do sono. E aí, putz, olha a situação que a gente tá, né? E aí os pensamentos vão habitando de novo a consciência, né, que estava ali dormindo, né, no momento do sono, ele estava ali quieto e tal. E aí vai vindo aquele monte de coisa, e aí eu me reconecto de novo com a realidade que eu não quero, que eu não estou aceitando. Então, para mim, eu estou muito nesse movimento também, estou observando isso, né? Esse movimento que a minha mente está fazendo, né? E aí, trazendo só uma coisa para essa discussão aqui, né? Que hoje eu estava conversando com a minha companheira aqui, com a Renata, que é essa coisa da dupla mensagem, né? Como que dentro da psicologia social e da psicologia fala de duplo vínculo, né? Que essa coisa de você receber diferentes mensagens sobre a mesma coisa, isso gera um pouco de inação, né? E gera um câmbio de acordo com as suas conveniências e com as suas vontades, né? Então, e aí o melhor disso, né? É que a gente não sabe ainda de fato quem está certo. Quem que está certo, né? Porque a gente tem indícios, tal, né? E perante a escala do que está acontecendo, mas a questão é, né? O que de fato está acontecendo, né? Paulinho, dentro do que você falou, fiquei pensando muito meio que criei e pensei aqui uma metáfora, assim, que é em relação a quando a gente acorda, né? Assim, que leva um tempo até entender em que estado de condição de vida a gente se encontra, né? Aí eu, conversando com um amigo, assim, né, cheguei à conclusão que toda vez que eu tiver que sair de casa, eu saio com luva, ainda que eu ouvi de algumas pessoas que ela não é tão útil assim. Mas é porque com a luva, eu sinto a luva na minha mão e lembro que eu não posso passar ela no rosto, assim. Se eu saio sem luva, eu já automaticamente uma hora vou coçar o olho, porque eu mexo muito no meu rosto, né, quando eu tô falando, andando, assim. E aí eu fico pensando isso para tudo, né, assim, como expandir isso para tudo, assim, né, então se observar e se perceber para que a gente consiga entender que a mudança está acontecendo a partir da gente, né, assim, quer dizer, vindo de fora, né, vindo de toda essa questão do vírus, mas o quanto ela tá presente na gente, né, porque eu acho que é muito difícil a gente mensurar o que mudou e o quanto mudou, mas a gente tem muito claro que não tá igual.
Sobre essa situação da luva que você traz, né? Fico pensando aqui o quanto é importante, né? Você perceber que você tá colocando sua mão no rosto. E que essa é uma metáfora, assim, um exemplo para essa situação que a gente tá passando, que pra mim, eu acho que talvez seja uma das grandes lições, assim, dos grandes aprendizados dessa situação, né? Porque eu acho que a gente tá vivendo um estado de alerta e isso requer atenção. Então, o quanto é importante a gente estar atento aos nossos movimentos, às nossas dinâmicas, a tudo que a gente está fazendo nesse momento, né? A tudo. Desde colocar a mão no rosto ou não e ter uma consciência corporal, a saber que a gente tem uma certa quantidade de comida em casa e a gente precisa gerir essa quantidade de comida em casa, porque não dá pra sair o tempo todo pra ir no mercado. Desde ter uma quantia de dinheiro e ter que racionar essa quantia de dinheiro de um jeito inteligente, de um jeito estratégico, porque a gente não sabe, não tem certeza da quantia de dinheiro que vai entrar o mês que vem, né, nessa situação que a gente tá. Então, pra minha palavra, assim, é o quanto a gente tá tendo que criar consciência, sabe? Criar consciência de si, criar consciência dos nossos atos, criar consciência das nossas dinâmicas, das nossas relações, das nossas ações, né? Então, acho que isso é muito importante e acho que é importante ter cuidado para também, porque eu não acho que isso tenha que fazer a gente entrar num lugar robótico, num lugar de reprodução, num lugar que não seja que faça a gente perder a espontaneidade. Um amigo uma vez me falou uma coisa que acho que é bem importante, assim, atenção é diferente de tensão. E acho que talvez esse aprendizado, assim, que tá rolando é que a gente tem que estar atento. Mas eu ainda quero voltar de novo para um ponto que é um ponto que de fato me preocupa, que é qual é a narrativa de transformação que vem sendo criada, sabe? Porque se essa é uma situação que teoricamente faria a gente ter mais consciência de si, né? Qual que é a narrativa, inclusive de consciência, que vem sendo criada, né? Então, por exemplo, hoje eu acordei e aí eu abri o Instagram, eu acho que eu vi pelo menos umas 3 fotos de pessoas meditando. E daí isso deu um nó na minha cabeça, assim, porque eu pensei, cara, como é que essas pessoas estão tirando foto delas mesmas meditando, né? Ou porque o mundo está exigindo que sejamos teoricamente mais conscientes, mais evoluídos, iluminados espiritualmente nesse momento, né? Então essa narrativa, ela me preocupa. Quais são essas verdades que a gente inventa, né, pra gente, assim, por conta de uma pressão externa, mas que pode ser uma imensa armadilha, né? A gente pode estar aqui falando de consciência e só querendo se encaixar numa caixinha que não tem nada a ver com a gente, né? E aí o intuito de ter consciência de si, ele vai por água abaixo, ele não acontece. Eu lembrei aqui, né, quando você fala dessa galera tirando foto, meditando e tal, para mim isso não muda nada, né? Para mim é o que eu já venho observando no mundo, sabe? E agora eu acho que se intensifica de acordo, a narrativa para mim que está em torno disso é a mesma. É a mesma, agora só muda o foco, né? Que o foco agora é mostrar que é feliz nessa condução e tal, né? Sendo bem simplista, né? E não querendo fazer nem um juízo de valor, mas usando o senso comum mesmo. Eu lembrei de uma coisa, né? Que ontem eu brinquei com a Renata, né? Porque quando uma pessoa foi eliminada do Big Brother ontem e teve uma gritaria aqui, né? E a primeira, e aí a gente estava assistindo Big Brother, né?
Fazia muito tempo que a gente não assistia e agora a gente tá... Até antes da quarentena e tal, eu não assisto... Agora eu tô assistindo todo dia, mas eu não tava assistindo todo dia, mas eu tava assistindo, né? E eu nem acho muito legal, mas tô acompanhando. E aí a primeira coisa que eu falei pra Renata quando eu vi a gritaria toda, eu falei, putz, aí, ó a esperança aí na mudança de mundo depois que passar tudo isso, né? Pô, as pessoas estão mudando mesmo, né? Muito legal, né? Então, para mim foi bem isso, sabe? Que ficou essa sinalização. Legal, não... porque é isso, né? Não tá tendo futebol, porque quando é futebol, que as pessoas ficam vibrando, não tá tendo panelaço, né? Que é todo dia 8 horas, que é muito legal, porque as pessoas vão gritar e jogar energia para fora na janela. E ontem teve lá o Big Brother, né? Uma pessoa saindo e a galera gritando, parecia que era jogo de Copa do Mundo, né? E não tem nenhum problema, né, em torcer, não é essa questão que eu tô falando, né? Mas ao mesmo tempo tem essa galera aí good vibes aí, a nova era, que isso é uma fase enviada dentro da nova era por espíritos de luz para purificar não sei das quantas, enfim. É isso, né? A purificação aí acontecendo, a galera gritando, jogando energia fora, e isso é necessário, não estou falando que não é, mas é isso, né? Vendo Big Brother, né? Porque não tem futebol, inclusive, né? Como que a gente está vendo essa mudança, né? Então, isso é um equívoco, né? Porque essa história de as coisas vão mudar, as pessoas vão se rever e tal, né? Será que isso está acontecendo? E eu quero que esteja, né? Mas o quanto a gente quer acreditar que isso vai acontecer para deixar nossa dor agora mais amena, né? Porque é isso, né? A gente tem padrão de fujão, né? Na real, a gente sempre está fugindo, né? Quando você... Então, é a necessidade de ter uma esperança equivocada, né? As coisas vão mudar, né? Putz, a gente tem que ter alguma coisa para acreditar, né? Que bom. É legal que as pessoas estão vendo isso. Eu não acho isso necessariamente ruim em si, né? Mas é interessante ver esse padrão, né? Agora as pessoas vão mudar e tal. E aí, né, essa prática da mudança que a gente estava falando anteriormente, por meio da subjetividade que a Marina trouxe, né, e da prática, né, até quando eu estou também praticando a dor nesse momento, né? Porque para mim, como eu estou enxergando isso, o meu momento é um momento de resguardo, né? Eu tô com um misto de emoções, com uma confusão de emoção. Dia eu me sinto irritado, dia eu me sinto tranquilo. Dia eu me sinto conectado com amor, dia com ódio, né? E tô com saudade de muitas pessoas e raiva de outras. Então, e querendo tomar várias decisões, resolver, né? Quero resolver minha vida agora, né? E aí, né? Para mim, a prática agora, né? Que eu tô em contraponto a esse desejo, essa vontade que eu estou sentindo de resolver a vida, a minha prática agora tem sendo resguardo. Para mim é hora de se recolher, né? Não é hora de tomar decisão agora. Então, e aí vem essa ideia de praticar a dor, né? Tipo, se o momento é de doer, né? Deixa eu aqui sentir essa dor, o que isso me traz, o que eu posso aprender com isso, inclusive para não cultivar sofrimento, né? Não cultivar sofrimento. Mas então eu não estou esperançoso? Não, eu acho que pode acontecer muitas coisas, né? Pode acontecer, mas eu não quero usar a esperança como recurso nesse momento, né? Eu não quero jogar para o futuro nesse momento. Eu tô interessado em tentar praticar esse momento de resguardo e de dor. Tá doendo bastante em mim, né? E eu acho que nas pessoas também, né? Ontem eu assisti um filme, que eu não sei se eu gostei ainda, que chama A Plataforma ou O Poço. Eu tô falando ou O Poço porque todo mundo falou dele como O Poço, aí eu coloquei aqui, a Renata colocou aqui, vamos assistir esse filme A Plataforma. Aí a gente começou a ver, será que esse não é o filme O Poço, que todo mundo tá falando? Netflix aqui apareceu como uma plataforma. E eu não sei se eu gostei ainda, né? Porque ele é um filme, não vou dar spoiler aqui, mas ele é um filme que tem muita
tem muitas coisinhas, muitas referências nele embutida, né? Inclusive uma referência messiânica muito grande, né? Mas tem um tema ali central que me fisgou, que é essa coisa do debate, do conflito entre duas pessoas discutindo solidariedade espontânea. É possível ter um tipo de solidariedade espontânea? Eu não acredito nisso, né? Então, eu acredito muito na solidariedade, na prática da solidariedade, mas eu não acredito que ela é espontânea, né? Não porque, principalmente para uma sociedade que já está altamente corrompida, né? Eu entendo que a solidariedade ela é criada socialmente. Eu acho que a solidariedade ela é muito humana, assim. Então, naturalmente, nós temos ímpetos altruístas, mas eu não acho que a solidariedade ela brota, né, de pessoas tão corrompidas pelo quê, né? Pela educação, por um monte de coisa, né? Então, eu acho que ainda a gente tem que praticar solidariedade. E o filme ele retrata um pouco esse debate, né? Então tem um conflito lá entre, bom, dar pela consciência ou pela violência? Né? E aí eu não vou contar o que acontece, mas é bem interessante. Eu não sei se eu gostei ainda, né? Mas dá para pensar em muitas coisas, assim. O filme, no geral, acho um filme mais ou menos. Como filme. Isso deixou conturbado esse filme? Não deixou. Tem umas cenas desnecessárias. A pessoa fala, nossa, é pesado, é forte. Eu achei meio cena daquele filme trash anos 80, sabe? É que ele vai desvendando sombras humanas em situações extremas, assim. Mas não foi nada que me chocou, né? Tem cenas fortes, que eu acho que inclusive são desnecessárias, assim, sabe? Podiam ter feito muito menos, né? Então, mas eu acho que o mote que o filme pega enquanto discussões éticas assim são bem interessantes, principalmente no que diz respeito à necessidade básica, né? Então, o centro do filme, todo conflito gira em torno de uma necessidade básica da fome, por exemplo, da privação de liberdade, né? Então, assistam, assim, não vou dar spoiler porque eu já estou contando demais, assim, mas bem oportuno, acho que assistir esse filme para a gente fazer essa discussão sobre solidariedade, né? Que isso tem que ser aprendido. E muitas vezes uma coisa para ser aprendido demanda um esforço e um sacrifício. E muitas vezes, por mais difícil que seja pensar nisso, e eu acho que é muito difícil, é muito polêmico, né? Mas às vezes a força é um recurso. E é polêmico dizer isso, né? Muitas vezes em alguns casos, eu não acho que... Eu tenho muito receio em criar narrativas que domestiquem as pessoas, né? Por mais que a paz dependa da dignidade e da integridade, eu acho que um homem ou uma mulher que tem a sua integridade, a sua dignidade violada, tem direito de ser violento. E eu não estou achando que isso é bonito, que isso... Não estou fazendo um juízo de valor. Mas eu acho que nada pode estar acima da integridade, né, da dignidade humana, individual ou coletiva, né? Assim como um grupo que está tendo sua integridade, sua dignidade violada, ele sim deve fazer uso da violência, na minha visão. Então, senão, se isso não fosse na minha opinião, uma verdade histórica, muitos povos já teriam sido dizimados, como muitos foram, né? Não só porque não usaram, né? Porque tem povos que morreram lutando, mas tem povos que morreram também por não ter como usar o recurso da violência. Violência, não fala não. Ou agressividade? Eu entendo que são duas coisas diferentes, viu, mano? Sim. As duas coisas, elas estão bem ligadas, tem um fio limiar que separa as duas bem difícil. Eu acho mas são coisas diferentes. Aqui eu tô falando de violência, porque eu acho que tem como expressar agressividade sem ser violento. Uhum. Eu acho que dá para expressar agressividade sem ser violento.
É bem limiar. Geralmente elas estão acompanhadas. Geralmente a agressividade é violenta e a violência é agressiva. Isso está ligado não só à forma, né? Tá ligado na junção entre forma e conteúdo. Porque tem como ser extremamente violento falando num tom de voz super ameno, sorrindo. E num ringue de boxe você E é aí que tá o agressivo e equilíbrio. violento, né? Eu acho que a violência tá ali, né? Mas ela tá circunscrita em regras, né? É que se não Então, violadas, cumprem um acordo, né? Assim, isso tem um acordo ali, né? De a gente... uma zona autônoma que a gente, naquele momento, pode desferir agressividade e violência. Só que aí, olha que interessante, né? Como é um acordo ali naquele momento, nem estou falando que eu gosto ou não disso, apesar de gostar um pouco de lutas. Mas como tem um acordo ali envolvido, aquele tipo de violência e agressividade não está corrompendo a dignidade nem a integridade humana. Entende? Tipo, eles combinaram ali que eles vão praticar a violência e a agressividade com base em regras, né? Por isso que muitas vezes depois eles se abraçam, né? Inclusive, né? Porque geralmente, não sempre, mas geralmente ali os caras são até amigos, né? Para mim, o que é uma forma mais... o parâmetro para mim que minha dignidade e minha integridade está sendo violentada, né? Quando eu tenho privação, quando algo me está sendo privado e tirado, eu não tenho como dar respostas a isso, eu não tenho como nem sequer me retirar. Então eu não estou falando que toda vez que eu for violentado e minha dignidade estiver sendo corrompida, que eu vou... A violência é o último recurso, na minha visão. Mesmo. Então, o diálogo é a primeira via, na minha visão. Então, eu queria assim, até deixar isso claro para não parecer que a violência é o recurso, né? É um recurso e deve ser o último. Perfeito. O segundo recurso que eu tenho é a retirada, né? Então, se eu estou num lugar que eu estou sendo violentado constantemente, ou uma vez, eu tenho o direito de me retirar. Isso é um outro recurso. Que pode ou não proceder o primeiro, né, que é o diálogo. Então, eu posso ou não vivenciar aquilo. Então, eu posso me retirar. Ou eu posso escolher ficar, né? De repente, se eu não tenho a consciência, eu tenho outros planos para aquilo que está acontecendo. Mas, enfim, eu posso me retirar a qualquer momento. A violência passa a ser um recurso, para mim, válido quando você não tem a possibilidade de diálogo, quando você não tem a possibilidade de se retirar, quando você não tem escolha. Vamos pensar no caso de povos indígenas, vamos pensar no caso dos Guarani. Então, pensar no caso dos zapatistas, por exemplo, né? Dos indígenas mexicanos. Né? Então, e aí sim a violência passa a ser um recurso. E olha que interessante, a partir do momento que esse recurso ele é lançado, a partir do momento que exige uma resistência contra a violência, com base na violência, aí os passos anteriores podem brotar. A partir disso pode brotar possibilidades de retirada, e a partir disso podem brotar possibilidades de diálogo. Então, e é muito interessante, dentro disso que a gente está discutindo, a gente trazer essa conversa para a cosmovisão, né? Porque conversar isso, escutar isso que a gente está falando aqui, com ouvidos cristãos, pode ser bem, inclusive, violentador, né? Ou para não usar essa palavra nesse contexto, pode ser chocante, né? Pode ser. Agora, por quê? Porque o cristianismo, né? Eu digo cristianismo porque eu não tenho certeza que Jesus disse isso.
O cristianismo prega que quando você recebe um tapa numa face é que você dê a outra, né? Então essa é a cosmovisão. E aí o cristianismo usado dessa forma, não estou aqui fazendo nenhum tipo de oposição a Jesus, né? Estou falando do cristianismo. Dessa forma, isso é um instrumento dominador muito eficiente, né? E programático, né? Inclusive. Então você educa as pessoas com esse tipo de moral, né? Então você tem que aguentar, né? Não se deve, né? Em terra de olho por olho e dente por dente só vai ter cego, né? E banguelo, né? Porém, se a gente olha numa cosmovisão de outros povos, né? E aí diversos deles, né? Mas de outros povos, desde dos povos ameríndios quanto dos povos africanos, né? Tipo, a cosmovisão é uma outra cosmovisão, é uma ideia de troca, né? É uma ideia de troca, aí tem um equilíbrio de força, tem harmonização, né? E aí fica mais fácil a gente entender esse tipo de coisa, né? Porque é baseado num processo recíproco, né? Então e esse processo cria uma harmonização de forças que ele é bem interessante, né? Que ele é bem interessante, que todo mundo vive em paz ou deveria viver, mas quando um grupo ou uma pessoa corrompe o outro, a integridade do outro, esse outro pode e em alguns casos deve revidar, né? Porque isso inclusive é pedagógico para o corruptor, tem oportunidade de ver a dor que né? Então, muitas vezes nesse caso, outra polêmica, né? Assuntos polêmicos, nesse caso a vingança em alguns casos dentro dessa ética passa a ser nobre. E eu não estou falando para a gente sair se vingando das pessoas, mas eu estou falando de troca, né? Vingança, esse conceito, tal como a gente conhece cristão, não, aqui eu estou falando de outra coisa. Estou falando de troca. Eu estou falando de uma harmonização de forças, onde, a partir do momento que eu propicio para o outro sentir a mesma dor que eu senti, com uma intenção de reparação e não uma intenção de vingança cristã, eu estou, inclusive, tendo um ato nobre, né, com esse outro, porque ele vai sentir essa troca. Isso vai dar a possibilidade de a gente se harmonizar e ir para a primeira via, né, para a gente voltar a ter convivência. Em relação a essa coisa da troca e da vingança não pejorativa, né, eu acho que é impossível que eu faça algo pro outro para que ele sinta a mesma dor que eu senti. Eu acho que não é possível ele sentir a mesma dor que eu senti, porque o limite da minha dor, ele é meu, né? Ele tá dentro da minha subjetividade. A gente volta nisso, né? O limite da minha integridade, da minha dignidade, o limite que me fere ou não, ele é absurdamente meu, né? Ele é muito único e individual. Então, eu posso fazer algo pro outro para que ele sinta alguma dor. Na verdade, para que ele sinta algo, porque eu não sei nem se ele vai sentir dor. Eu senti dor, né? Eu senti dor quando porque ele me causou algo. Mas quando eu trocar, eu não sei o que ele vai sentir, porque é o limite dele, né? Então, essa troca, ela é também complexa, né? Porque não dá pra dizer que as sensações e as reações, elas vão ser iguais. Olha que interessante isso, né? Porque realmente, né, a reciprocidade e a empatia, ela, que é essa história de você se colocar no lugar do outro, tentar se colocar no lugar do outro, né? Não vai fazer, e aí você tem toda a razão, você sentir a dor do outro, mas vai fazer você imaginar o que o outro sentiu. Né? Então, se coloca no lugar do outro, né? Putz, não, é espelhamento, né? E aí eu fiquei pensando nisso que você falou, achei que ampliando essa história e voltando para o início da conversa, né? Quando a gente pensa em natureza e pensa nisso que está acontecendo,
né? Pode ser que a Terra esteja tentando mostrar para a gente a dor que ela está sentindo. E aí dá para falar que a Terra está sendo violenta com a gente? Né? Então, e a gente não tem possibilidade de sentir a dor da Terra, né? Mas a gente tem a possibilidade de sentir a dor como Terra, né? Como viventes, como terráqueos, né? Então, eu queria ampliar essa discussão só para essa reflexão de agora a gente tem mais uma oportunidade, a Terra está dando uma oportunidade, né? A Mãe Terra está dando uma oportunidade de a gente sentir essa dor. E a partir dessa dor, querer ou não se harmonizar com ela. Né? Então, a partir de que a gente pode significar que é mais difícil, mas a gente pode significar como essa violência que a gente está sendo. A nossa integridade e a nossa dignidade está em jogo. E por quê, né? Por esse processo de troca. Como que a gente está trocando com a Terra? Né? Então, essa violência que, se a gente entender assim, né? Que a natureza, que a Terra tá exercendo sobre nós nesse momento, na minha opinião, é totalmente legítimo. Totalmente legítimo. Né? E agora, as consequências e pensar, a partir daí, eu vou com ela, eu vou ter empatia, eu vou uma visão mais ampla e pensar numa reciprocidade, né? Se sim, essa é mais uma oportunidade, mais uma, para a gente mudar o rumo das nossas vidas individuais e coletivas. Se não, a gente vai continuar apanhando, né? Cada vez mais. E tomara que continue mesmo, né? E é por isso que eu acho que é muito legal essa expansão para a gente colocar essas dores e essa significação, né, no seu devido lugar, né? Que isso tem a ver com troca, né? Tem a ver com troca. A relação com tudo, não só entre as pessoas, tem a ver com troca. Né? Se a gente, enquanto humanidade, cada vez mais não tentar ir nesse sentido de entender isso, né, a gente vai ficar se debatendo. Agora, sobre essa questão, né, dessa ser mais uma oportunidade, né, eu acho bem legal a gente ter isso bem claro, né, porque eu vejo algumas pessoas com quem eu tenho conversado com uma grande oportunidade, né, assim, um momento único na vida da humanidade, né, assim, só que dentro da lógica da nossa existência breve, assim, né, então, acho que é legal entender que é mais uma oportunidade que nossa mãe está nos dando para aquietar um pouco e entender o que a gente está fazendo de errado, né? Eu acho que se ela está se vingando, ela está sendo até um pouco generosa com a gente em relação à forma como a gente tem agido, né? Acho que ela está até pegando leve, assim. Total. Então, assim, acho que antes dela jogar a Havaiana gigante na direção da nossa nuca, acho que a gente pode ouvir esse recado aí e tentar mudar um pouco a postura. E acho que tem uma coisa também sobre a prática da dor, que eu acho que é algo que parece um pouco pesado e macabro, talvez difícil, e é um pouco pesado mesmo, um pouco intenso, né? Bastante intenso, mas acho que no fundo é uma coisa boa, sabe? No fundo é o que faz com que a gente se harmonize melhor com o que a gente é e com o que a gente tem. Então eu acho que a prática da dor, né? A insistência na prática da dor, a consciência da prática da dor e esse processo, ele leva a uma diminuição do sofrimento, porque eu acho que isso faz com que a gente tenha acesso a coisas que a gente tem, né? E a gente tem dor. Então isso faz com que a gente tenha consciência, com que a gente acesse, com que a gente dance e brinque com isso. E aí eu acho que essa dança como todo, essa grande dança, ela vai ficando mais fluida, ela vai rolando melhor, assim. Então eu acho que essa insistência na prática da dor, ela vai diminuindo cada vez mais a sensação de sofrimento. Eu acho que ela causa um afago, uma fluidez, uma harmonização melhor, assim, com o que a gente é e com o que a gente tem.
Bom, então eu acho que conclui então esse piloto aí de podcast, né? Espero que quem estiver ouvindo aí tenha agregado de alguma forma aí nas reflexões suas aí na sua casa. E, enfim, a gente ainda vai ajustar o formato, tem muita coisa que a gente pode ainda trazer de melhorias, mas acho que é uma primeira experiência positiva, né? Acho que deu pra gente pôr algumas ideias aí na mesa, ouvir um pouco o que cada um tem pensado. Enfim, não tem nenhuma grande conclusão, porque eu acho que é isso, né? É uma situação que não tá conclusa, né? Não tá concluída, né? Então acho que a gente segue por aí. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Acho que eu quero dizer também que o objetivo não é trazer conclusões. Eu acho que a gente pode dizer que o podcast está diluído.